Hoje, o futebol brasileiro acordou como se uma bomba tivesse explodido dentro do vestiário, sem deixar rastros visíveis para o público. Em poucas horas, o nome de Neymar voltou a circular com força absurda, misturado a sussurros, prints apagados, áudios interrompidos e negativas oficiais que soam ensaiadas. Dizem que não há nada, mas quando todo mundo repete a mesma frase, o silêncio passa a gritar. Nos bastidores do Flamengo, segundo relatos que circulam longe das câmeras, algo antigo teria voltado à mesa. Não seria paixão, nem acaso, seria cálculo. E quando o cálculo encontra vaidade, o resultado quase sempre deixa marcas. A primeira revelação começa justamente aí. Segundo fontes próximas ao clube, o interesse em Neymar não nasceu agora. O nome do camisa 10 já teria circulado em conversas internas, antes mesmo da última temporada vencedora. Há quem jure que dirigentes trocaram mensagens cifradas em grupos restritos, sempre tratando o assunto como se fosse apenas um exercício de imaginação. A cautela pública, dizem por aí, seria só uma cortina de fumaça. Enquanto entrevistas negavam qualquer possibilidade, conversas silenciosas estariam acontecendo longe dos holofotes. A estratégia seria simples e cruel: fingir indiferença até que o terreno estivesse emocionalmente preparado. Afinal, mexer com Neymar não é só falar de futebol. É cutucar orgulho, memória e idolatria. A segunda revelação adiciona uma camada mais sombria a esse roteiro. Áudios vazados, que alguns juram ter ouvido antes de desaparecerem, indicam que o famoso contrato por produtividade não seria apenas uma proteção financeira. Supostamente, funcionaria como um mecanismo de controle. Não se trataria só de testar o físico do jogador, mas de vigiar comportamento, rotina e disciplina. Experiências passadas teriam deixado cicatrizes internas, e ninguém estaria disposto a repetir erros. O discurso público de sonho distante serviria, segundo esses relatos, como termômetro. A diretoria observaria cada reação da torcida, cada debate inflamado, cada defesa cega ou rejeição furiosa. O Flamengo estaria medindo se o impacto emocional justificaria o risco esportivo. Um jogo psicológico, onde todos participam sem perceber. A terceira revelação liga pontos que, à primeira vista, parecem soltos. Há quem diga que movimentos recentes no mercado não são isolados. Reforços considerados discretos, como apostas de elenco, surgem nos bastidores como peças pensadas. Segundo bastidores, o objetivo seria criar um ambiente controlado, quase cirúrgico, antes de qualquer chegada bombástica. A lógica seria reduzir riscos de choque interno, ciúmes ou disputas de poder. Há quem vá além e afirme que essas contratações funcionariam como escudo, uma forma de mostrar publicamente que o clube segue forte sem depender de ninguém. Internamente, porém, tudo giraria em torno de um nome. Isso criaria a narrativa perfeita. Se dar certo, genialidade. Se der errado, o elenco já estaria montado. Uma aposta calculada, mas com cheiro de manipulação. O que intriga é como essas três camadas se encaixam sem jamais se encontrarem oficialmente. Cada negativa pública parece ensaiada demais. Cada vazamento surge incompleto, como se alguém quisesse apenas provocar. O torcedor fica no meio, dividido entre empolgação e desconfiança. Alguns defendem a ideia como redenção, outros enxergam traição a um projeto esportivo. O humor ácido corre solto nas redes, com piadas que escondem medo, porque no fundo todos sabem que Neymar não chega sozinho. Ele traz holofotes, pressões e decisões que mudam rumos. Nesse clima, o Flamengo segue alimentando o mistério. Oficialmente, nada existe. Extraoficialmente, dizem por aí que tudo já foi pensado. A dúvida não é se há conversas, mas quem realmente controla a narrativa. Quando clubes aprendem a jogar com emoções, o campo deixa de ser só grama, vira palco. E nesse palco, nem sempre o roteiro é escrito para o bem do futebol. Às vezes ele serve apenas para testar limites, expor fraquezas e preparar o terreno para algo maior, algo que ainda não pode ser dito, mas que muitos juram já sentir no ar. No fim, resta a sensação incômoda de que nada é tão aleatório quanto parece. Se essas revelações são verdadeiras ou apenas parte de um teatro bem ensaiado, só o tempo dirá. Até lá, cada silêncio vira pista, cada sorriso forçado vira suspeita. E enquanto o jogo não começa, o vestiário segue fechado, guardando os segredos que insistem em vazar aos poucos. Porque no futebol moderno, a verdade raramente entra em campo de cara limpa. Ela se esconde nos detalhes, nas entrelinhas, e principalmente naquilo que ninguém confirma, mas todo mundo comenta em voz baixa. Quando isso explode, não há coletivo que segure. Só resta assistir
E lembrar, a quarta revelação surge como a mais silenciosa. E talvez por isso, a mais perturbadora. Embora não exista confirmação oficial, comenta-se nos corredores que patrocinadores já teriam sido consultados de forma informal. Nada documentado, nada assinado, apenas conversas soltas, sondagens discretas, perguntas aparentemente inocentes. Segundo relatos, executivos teriam sido questionados sobre impacto de marca, alcance global e possíveis ativações. O curioso é que essas consultas só costumam acontecer quando há algo concreto na mesa. Ninguém mobiliza patrocinador por hipótese vazia. Nos bastidores, a sensação seria de que o anúncio não dependeria mais de decisão técnica, mas de ajuste fino, como se tudo estivesse pronto, aguardando apenas o momento certo para ser revelado ao público como surpresa, mesmo que já seja segredo para quem manda. Esses movimentos levantam suspeitas sobre quem realmente puxa os fios. Há quem diga que o Flamengo estaria menos preocupado com o esquema tático e mais atento ao tabuleiro comercial. Neymar, nesse contexto, não seria apenas jogador, mas ativo estratégico. Camisas vendidas antes mesmo da estreia, seguidores novos nas redes, atenção internacional constante. O futebol vira pano de fundo. A narrativa passa a ser maior que o jogo. E quando patrocinadores entram na conversa antes do anúncio, a linha entre esporte e espetáculo fica perigosamente borrada. Para alguns torcedores, isso soa como modernidade. Para outros, como traição à essência do clube. A quinta revelação amarra todas as peças e deixa uma pergunta ecoando. Se tudo não passa de especulação, por que tantos sinais parecem se encaixar com precisão desconfortável? Negativas ensaiadas, vazamentos seletivos, contratações estratégicas, patrocinadores sondados. Nada disso acontece por acaso ao mesmo tempo. A grande questão não é se Neymar jogaria bem ou mal. A pergunta incômoda é outra. Ele seria reforço técnico ou apenas peça central de um jogo de marketing calculado? Há quem acredite que o desempenho em campo seria secundário, desde que o barulho fora dele compensasse. Uma lógica fria, quase cínica, onde vitórias simbólicas valem mais que títulos. Dentro desse cenário surgem relatos de desconforto interno. Dizem por aí que nem todos no clube estariam alinhados com essa possível decisão. Alguns veem risco de ruptura no vestiário, outros temem perder a autonomia. O nome de Neymar carrega peso demais para conviver em equilíbrio. Onde ele chega, tudo gira. Treinos, entrevistas, escolhas, o protagonismo deixa de ser coletivo. Isso assusta quem acredita em projeto de longo prazo, mas empolga quem pensa em impacto imediato. O conflito estaria instalado antes mesmo de qualquer assinatura. A torcida, como sempre, é usada como termômetro e escudo. Parte vibra, parte rejeita, parte apenas observa. Cada reação vira dado. Cada comentário vira estatística emocional. Segundo bastidores, isso também faria parte do plano. Medir o quanto o nome Neymar ainda mobiliza paixões no Brasil. Medir o limite da paciência. Medir se a idolatria supera o medo de frustração. Nada seria espontâneo. Tudo seria observado com lupa. O mais irônico é que nesse jogo ninguém assume o papel de vilão. Todos negam, todos sorriem, todos dizem pensar apenas no futebol. Enquanto isso, as engrenagens giram em silêncio. A imprensa recebe migalhas, os torcedores montam teorias e o clube segue oficialmente tranquilo. Mas tranquilidade excessiva também levanta suspeitas. Quando não há ruído, talvez seja porque o barulho esteja sendo guardado para um momento específico. No fim das contas, o que fica é a sensação de que o Flamengo pode estar diante de uma escolha que define mais que uma temporada. Define identidade. Ser gigante esportivo ou potência midiática. Talvez consiga ser ambos. Talvez perca algo no caminho. Neymar, nesse enredo, deixa de ser apenas jogador. Vira símbolo de um futebol que flerta com o espetáculo total. Agora a pergunta fica para você. Tudo isso faz sentido? Ou estamos sendo conduzidos por uma narrativa cuidadosamente construída? Você acha que Neymar seria solução em campo? Ou apenas isca fora dele? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like e diga nos comentários o que você realmente pensa sobre essa história.